Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A Santa Palavra de Deus diz o seguinte a partir do capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do cesto, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O resto do sermão eu não vou ler, mas eu vou pedir que os irmãos vão até o capítulo 7. A partir do verso 16, 7 e 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, esta manhã. Tem misericórdia de mim, ao tentar expor com a maior fidelidade que me é possível a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar a Tua Palavra aos nossos corações, ao nosso entendimento,
gravá-la em nossos corações, gravá-la em nossa mente. Que nós possamos compreender um pouco mais da Tua palavra para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós vamos continuar retomando agora as exposições do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. E nós já vimos que esse é o Evangelho do cumprimento, cujos destinatários primeiros eram os judeus, principalmente os judeus da diáspora que tinham saído de Jerusalém, estavam espalhados. Então Mateus escreve para esse povo esse que está inserido num meio não judaico, mas que mantém essa raiz e que aguardava a vinda do Messias. E aí, então, um dos motivos do Evangelho ser chamado Evangelho do cumprimento, mas mais do que isso, é também o Evangelho do reino dos céus. É interessante nós notarmos que Mateus usa a terminologia reino dos céus e não reino de Deus. E tem gente que já quer encontrar aí uma diferença, mas não há diferença alguma. O reino de Deus é o reino dos céus. Mas como Mateus escreve para os judeus, e os judeus não gostavam de falar o nome de Deus em vão, como muitas pessoas gostam, então ele respeitosamente usa reino dos céus. E a boa nova é que Cristo veio, o Messias veio, e ele veio como rei que governa. Vamos relembrar um pouco do que nós vimos, e por isso eu pedi para que na liturgia primeira fosse lido o capítulo 4. Mas vamos retomar a linha de raciocínio desde o capítulo 1. Na sua genealogia, Jesus é apresentado como o Messias, o Cristo da promessa de salvação, o herdeiro de Abraão, o Salvador do seu povo, e como o legítimo herdeiro ao trono de Davi. Jesus, ele vem na linhagem de Davi, e como o descendente de Abraão prometido, como Salvador. Jesus, após o seu nascimento, é adorado por gentios, demonstrando que a adoração e o seu reinado não é simplesmente para os judeus, mas para toda a terra. E os gentios, representados na figura dos sábios do Oriente, vão até Cristo Jesus e o adoram como rei. Ocorre então uma tensão entre o menino Deus e rei, e entre o rei ímpio, Herodes. Este não admite uma ameaça política e enxerga já nessa criança uma ameaça política ao seu império, ao seu governo pagão. Então busca matá-lo. Jesus foge com a sua família. E aí nós temos o episódio dos primeiros mártires do Evangelho. As crianças que são mortas por Herodes. Dado um tempo, Jesus cresce, a Bíblia silencia sobre esse momento. E a Bíblia volta à narrativa quando já Jesus está adulto. E seu primo João Batista aparece para cumprir a profecia de um arauto que viria antes. E João Batista então surge como uma voz que clama no deserto. E João Batista é simplesmente a voz, porque a palavra de João Batista é Cristo Jesus. E João cumpre a função de arauto do rei. João vem e prepara o caminho para uma mensagem de arrependimento, pois, dizia ele, o reino está próximo. Cristo então vem ao batismo de João, cumpre assim a justiça, identifica-se com aquele povo a qual ele veio substituir, ainda que sem pecado. E aí ocorre um dos textos mais maravilhosos das Escrituras, o testemunho de Deus sobre o seu Filho, sobre o Messias divino. Este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. E aí nós temos ali uma teofania triuna. Nós temos a Trindade exposta naquele momento, com Deus o Pai falando, Deus o Filho nas águas e Deus o Espírito Santo descendo numa forma corpórea como de pomba. E o Espírito Santo vem sobre Jesus, ungindo para o seu ministério.
O próprio Espírito Santo, após isso, conduz o nosso Senhor Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus demonstra nessas tentações plena obediência, plena dependência e plena submissão ao Pai. Ele veio como servo e não se mostra como Deus. Ele não tenta a Deus e ele não busca ganhar os reinos sem cumprir o propósito de Deus, que era obter através do seu sacrifício de sangue. Cristo então se apresenta como servo sofredor, que por meio do seu sangue comprará para si um povo, o seu povo. Ao sair do deserto, Jesus começa então a pregação do reino de Deus. Ele proclama a boa nova e vai chamando o povo ao arrependimento. E enquanto ele faz isso, ele inaugura o reino de Deus. Enquanto ele prega o evangelho aos pobres, realiza sinais e maravilhas, curando e ressuscitando. E é exatamente isso que ele vai dizer aos discípulos de João, quando vem questioná-lo se ele era aquele que estavam aguardando ou haviam de aguardar outro. O evangelho está sendo pregado aos pobres. Sinais e maravilhas têm acontecido. Enquanto ele vai pregando sobre o arrependimento e o reino, Jesus chega agora no capítulo 5 e descreve as características dos súditos desse reino. A característica dos súditos do reino. Aquele chamado ao reino, aqueles regenerados como filhos. E ele descreve também o que deve praticar aqueles bem-aventurados herdeiros do reino, uma vez que foram regenerados. E uma vez que regenerados foram, o seu caráter também foi regenerado. Uma vez que não estão mais mortos em delitos e pecados, mas receberam uma nova vida, eles devem viver de acordo com essa nova vida. Uma vez que agora a filiação de Deus foi estendida a eles e foram adotados em Cristo Jesus, eles devem viver assumindo as características do seu Pai, em obediência ao seu Pai. E aí, Jesus nos diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós conhecemos os filhos de Deus pelos seus frutos. E assim, nós estamos no chamado Sermão do Monte, que é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus, embora se possa argumentar que seja a menos compreendida e certamente, nos diz Stott, a menos obedecida. Na próxima semana, nós falaremos sobre erros de interpretação desse texto, e são muitos erros de interpretação, que levam, obviamente, a erros de aplicação do sermão. Para quem foi proclamado esse sermão? Quem deve se enquadrar nesse sermão? Esse sermão é lei ou não é lei? Esse sermão pode ser cumprido ou não pode ser cumprido? Esse sermão é para ser cumprido num reino futuro, milenar, ou é para hoje, já que o reino de Deus foi estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Nós vamos ver isso na semana que vem. Portanto, muito do que eu falar hoje vai ser devidamente aprofundado e completado na semana que vem. E aí talvez fique alguma dúvida no ar, e os irmãos sabem que eu gosto de cada ponta que eu abro, fechá-la. E hoje algumas pontas vão ter que ficar abertas para nós irmos com o tempo, fechando elas, senão a gente vai ficar aqui até mudar o horário novamente. Então, brevemente, para iniciar, eu devo responder duas questões. Primeiro, esse ensino, essas regras, essa ética, elas são realistas? Elas são possíveis? E elas são relevantes para nós hoje no século 21? Ou era alguma coisa para aquele bando de pescador do século I? E aí eu vou ter que responder totalmente realista, totalmente possível e totalmente relevante para a nossa era, que está carente inclusive disso. Agostinho, ele escreveu que esta é a regra perfeita da vida cristã. A regra perfeita da vida cristã. Dificuldades se erguem quando nós não observamos todo o sermão. Quando nós pegamos um verso aqui ou um verso ali, e aí nós nos confrontamos com algo que é totalmente
o oposto daquilo que nós conseguimos fazer ou daquilo que nós desejamos. Ou quando alguém pinça um ou outro verso para jogar na nossa cara. Isso acontece muito com não cristãos, né? Não cristãos, eles têm parece que uma alegria de dizer como é que o cristão deveria viver a vida cristã. Ao invés deles viverem a sua vida lá, eles querem pautar a nossa aqui. Mas infelizmente isso se deve, em muito, aos cristãos que não vivem de uma maneira a resplandecer a glória de Deus. E aí, obviamente, vêm as acusações. E sendo essas acusações hipócritas ou não, elas encontram um terreno fértil na incapacidade da igreja de compreender, de viver e de obedecer. Quando nós olhamos alguns versos isolados, por exemplo, verso 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Que verso, senhores? Que verso? Veja, não é que a nossa justiça seja igual, mas exceder. E se não exceder, de modo nenhum entraremos. É uma sentença muito pesada. Muito pesada. Ou então, o verso 5:48, que é mais pesado que tudo: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai nos céus. Se nós não conseguirmos olhar esse verso isolado e vermos uma total incapacidade de obediência, e não conseguirmos ver aqui a nossa condenação escancarada, a gente não entendeu o que o verso está querendo dizer. Agora, o que acontece é que esse verso está inserido num contexto, num sermão, e num sermão que eu vou defender está dividido em duas partes. Se nós olharmos apenas isso, nós iríamos ficar totalmente desanimados, porque o padrão, senhores, é muito alto. O padrão do cristianismo é muito alto. E o padrão do cristianismo na igreja atual, ele não é que ele esteja baixo, não é que ele esteja no fundo do poço, mas ele encontrou no fundo do poço um porão. Às vezes dá vergonha dizer que nós somos cristãos quando nós olhamos para os outros. E se nós fôssemos um pouquinho sinceros, quando nós olhássemos no espelho, nós deveríamos sentir vergonha de nós mesmos, que nos proclamamos cristãos, mas a cada ato, a cada pensamento, a cada passo, a cada palavra, nós proclamamos: olha, eu não sou bem aquilo que eu estou falando que eu sou. O padrão é alto. Contudo, quando nós olhamos todo o sermão, nós vemos que esse sermão não é um idealismo visionário. Esse sermão, ele não é um sonho. Esse sermão, ele não é uma bela utopia totalmente impraticável, umas palavras bonitas que nós podemos aplaudir e dizer: puxa, como Jesus falava legal, e puxa, como o ideal cristão é bacana, é alto, é diferente. Mas isso não diz respeito conosco, porque nós somos pecadores e somos incapacitados até de chegar em algo tão elevado. Senhores, esse padrão, ele não está ao alcance de todos. Ele não está ao alcance de todos. Crer que todos possam chegar a esse padrão é ignorar o pecado, ignorar a natureza pecaminosa. Nós vamos ver nos erros de interpretação, mas às vezes a igreja e algumas pessoas da igreja, ou algumas pessoas de fora da igreja, principalmente, eu gosto de ver esquerdista, progressista, citar algum verso do Sermão do Monte ainda para bater de frente com o cristão. Tem que dar outra face. Mas quando nós tentamos, olhamos, observamos e exigimos daqueles que não são cristãos o cumprimento disso que está aqui escrito, nós blasfemamos. Porque obedecer a isso
é somente para aqueles que foram regenerados, para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, para aqueles que foram salvos pela graça. E essa mesma graça que salva, capacita a obediência pela ação do Espírito Santo de Deus. De tal maneira que se você exigir isso daquele que não é regenerado, daquele que não tem o Espírito Santo de Deus, você está dizendo que uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus pode praticar uma coisa que somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus pode praticar. E isso é blasfêmia. Sem falar que fica difícil já que nós falhamos tanto e dizemos que temos o Espírito Santo de Deus e falhamos tanto em obedecer. Esse padrão não está ao alcance de todo, mas o sermão, ele mostra que o regenerado, ele tem o seu caráter modificado, e esse caráter salvo pela graça, prestem atenção, ele pode e deve viver esse sermão. Ele pode e deve viver justamente, viver uma justiça que excede a justiça dos fariseus. Pela graça, e somente pela graça. Uma segunda pergunta: mas então o sermão é lei? Os sermãos são uns requisitos e a gente pode entender ele como lei. É óbvio que ele tem mandamentos. Mas onde é que está inserido o sermão? Isso, no Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. É a boa nova proclamada pela boca do nosso Senhor e Salvador. É evangelho, não é lei. Ele não é um código de ética ou moral para ser salvo. Mas é a justiça praticada por aquele que é salvo. Assim, as bem-aventuranças também não objetivam ganhar o reino de Deus. Mas aqueles que renasceram, aqueles que são cidadãos do reino, aqueles que têm o seu caráter renovado, têm esse caráter então exposto conforme as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são uma descrição de um homem nascido de novo. E eu espero que durante esses sermões, além do bálsamo da graça através do Espírito Santo de Deus, a palavra possa moer os irmãos como tem me moído. Porque eu sentado diante da minha mesa com a Bíblia aberta, às vezes procurando um refúgio em algum comentário bíblico, eu tenho sido esmagado pela palavra. Caráter esse que produz frutos de justiça, um caráter renovado. Portanto, o Sermão do Monte, ele é autêntico, ele é relevante e ele é prático. Seus princípios são aplicáveis sempre e por todos os cristãos de todas as épocas. E somente por eles. Mas eu vou repetir. São aplicáveis sempre e por todos os cristãos. E por isso nós temos que clamar muito por misericórdia. Alguns argumentam que nós estamos diante de uma coleção de provérbios, de aforismos, de máximas proferidas por Cristo ao longo do seu ministério. Porque se nós pegarmos tanto as bem-aventuranças como o decorrer do sermão, você consegue isolar maravilhosamente versos, ou no máximo 2 versos, e ter uma ideia com começo, meio e fim. Soa como provérbios. Outros ainda levantam dúvidas a respeito do texto paralelo do Sermão da Montanha de Mateus com o Sermão de Lucas, chamado de Sermão da Planície. Vejamos algumas considerações breves a respeito disso. Primeiro, pode ter havido 2 sermões. Jesus pregou um monte. Ele pode ter pregado na montanha e ele pode ter pregado na planície. Mas é muito semelhante. Jesus era um pregador itinerante. Eu praticamente prego a todo domingo aqui para as mesmas pessoas. E sou bastante repetitivo em várias e várias ideias, correto? E tenho que ser. Para vocês não esquecerem, para mim não esquecer, e para que nós possamos
observar todo o conselho de Deus, como é devido observar. Agora, você imagina Jesus trazendo a boa nova do reino de forma itinerante. Era óbvio que ele repetia. Ele não podia estar num lugar, proferir o sermão do monte num lugar e ficar 3 anos pregando o evangelho e nunca mais falar nada a respeito dessa pregação. Ele trouxe uma mensagem, essa mensagem era coerente e tinha que ser repetida, então pode ter havido 2 sermões. Mas é muito mais provável, pela similaridade, que seja, nesse caso, o mesmo sermão. E em Lucas nós vemos o seguinte: a narrativa de Lucas diz que Jesus subiu ao monte para orar, escolheu os seus discípulos e, vendo as multidões, desceu. Agora, essa descida, o texto diz que pode ter sido por está geralmente traduzido como uma planície, mas não precisa ser necessariamente uma planície, pode ser um platô, pode ser algum espaço plano, ainda na montanha. Ele não precisa ter descido totalmente. Não precisa aqui fazer um cavalo de briga para ter, tem incoerência. Não tem, de forma alguma. Então pode ser o mesmo sermão. E agora, sobre ser uma coleção de ditos ou de máximas arranjadas, nós temos que ver aí alguns pontos. Primeiro, como eu já falei, Jesus era um pregador itinerante e deveria repetir vários ensinos. Então, obviamente, alguns ensinos que estão aqui no Sermão do Monte de Mateus estão em outros lugares no Evangelho segundo Lucas ou segundo Marcos. E não há problema nenhum nisso. Segundo lugar, é certo que o sermão inteiro não foi registrado. Isso é evidente. O Sermão do Monte não se limitou a isso que nós encontramos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Por que eu posso afirmar isso? Porque Jesus, ele conduzia essas multidões no deserto. E nós temos, pelo menos em 2 momentos, milagres da multiplicação de pão e peixe. E essa condução ao deserto, teve um comentarista que chamou carinhosamente de retiro de Jesus, duravam às vezes 3 dias. Se você sentar e ler o Sermão do Monte, você lê o Sermão do Monte com tranquilidade em 10 minutos. Agora, você imaginar que o povo ia até o deserto, ficar 3 dias para ouvir um sermão de 10 minutos, fica complicado. Então é óbvio que esse sermão, ele foi mais longo. Assim, o que nós recebemos, o que nós temos, senhores, é uma versão condensada pelos evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas, a qual o Espírito Santo orientou tanto a seleção quanto o arranjo de cada vírgula, aquilo que nós chamamos de doutrina da inspiração bíblica. Cada vírgula que está aqui anotada, está anotada por inspiração bíblica. Fica tranquilo, porque nada daquilo que nós precisávamos ouvir foi omitido. Agora também, preste atenção, porque nada daquilo que foi trazido até nós pode ser omitido, pode ser considerado irrelevante pela igreja. Tudo diz respeito a nós. Ok? Em terceiro ainda assim eu creio, mesmo com a possibilidade de alguns levantarem de ser um aforismo, e mesmo sendo um sermão condensado, eu creio que existiu sim este sermão, com começo, meio e fim, ainda que resumido, conforme o Espírito Santo foi lembrando os seus discípulos. Por que eu digo isso? Primeiro, pelo arranjo que nós encontramos. Há começo, meio e fim. E você pode resumir, às vezes, um sermão que tenha pé e cabeça, entre começo, meio e fim, e tirar algumas coisas desse sermão, e ele continua tendo essa coerência, continua tendo começo, meio e fim. Depois nós temos uma moldura maravilhosa nesse sermão. O sermão inicia dizendo: e ele abriu a sua boca e começou a ensiná-los, dizendo. E ao final diz o seguinte: ora, concluindo Jesus esse discurso, com essa moldura,
Se nós argumentarmos que os autores só fizeram uma coleção de ditos, então eles mentiram quando falaram que Jesus começou a falar e parou de falar. E aí nós não podemos argumentar dessa forma. Então Jesus proclamou um sermão específico, vamos usar uma linguagem de hoje, talvez mais poderoso, em termos da impressão que causou em quem ouviu. No final nós vimos que a multidão ela ficou extasiada, porque ele falava como quem tinha autoridade, e então o Espírito Santo fez com que esses apóstolos registrassem esse sermão que nós vamos estudar nos próximos meses. Apesar das dúvidas e interpretações, o sermão, eu repito, ele é um todo coerente. A expressão Sermão do Monte foi cunhada por Agostinho ainda. Ele é que definiu, isso aqui é o Sermão do Monte. E a partir de então, desde o século IV em diante, ficou conhecido como Sermão do Monte. E esse sermão, senhores, ele descreve então o caráter e o comportamento esperado por Jesus dos verdadeiros cidadãos do reino. Esse discurso está dentro do Evangelho do Reino, a boa nova do reino. E a boa nova do reino é que os súditos do reino se comportem como homens dignos desse reino. Assim, eu defenderei que o sermão ele se divide em duas partes. E aí a segunda parte ela tem subdivisões, né? Hoje eu estou fazendo com os irmãos um panorama para nós conseguirmos depois ir verso a verso, compreendermos, e nós temos que ter uma visão do todo, como eu falei, para você não pegar um verso, né, sede iguais a Deus e você se descabelar e largar a mão de tudo. Vamos lá, vamos com calma. Quais seriam essas divisões que eu creio? A primeira, descrição do caráter do crente nas bem-aventuranças, capítulo 5, verso 3 até o verso 12. Tem muita gente que ama as bem-aventuranças, que encontra consolo nas bem-aventuranças. Nós vamos ver semana que vem que o progressismo perverteu as bem-aventuranças para fazer quase como uma cartilha de MST, uma cartilha de pobre, uma cartilha de bolivariano, né? Os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Não, eles são injustiçados, né? E sério, eu já li muita coisa sobre isso e os irmãos estão cobertos de ouvir isso. Muita gente encontra consolo, e a gente pode encontrar consolo em qualquer texto bíblico, mas como se as bem-aventuranças fossem simplesmente 8 promessas alinhadas, né? E já que a gente está numa condição de sofrimento, de perseguição, já que a gente está numa condição de humildade, porque a gente se acha sempre humilde, né? Esquecendo que nós somos os mais orgulhosos e soberbos que a gente conhece, né? A pessoa mais orgulhosa que você conhece é aquela que você vê no espelho. Essa é aquela que você tira selfie, aparece ali, né? Essa é a pessoa mais orgulhosa que você conhece, né? E é a pessoa mais orgulhosa que eu conheço. Então nós deturpamos ou encontramos um consolo, mas esquecemos de analisar o todo das bem-aventuranças, aonde que ele está inserido e a consequência do discurso do nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que esses versos, eles não são algo para se fazer. As bem-aventuranças são algo para ser. Ser. Irmãos, pode ter certeza que eu estou tremendo na base para falar disso aqui. Porque a gente vai dar conta de cada palavra que a gente falar. E essa é terrível porque essa me condena. As bem-aventuranças não são um modelo de coisas que nós devemos fazer para obter o reino, mas é uma descrição daquilo que o crente deve ser, daquilo que o crente é, daquilo que o novo nascimento fez no coração do crente. É a descrição do cidadão do reino.
São 8 sinais característicos que definem o caráter daquele que foi regenerado. E aí as suas respectivas bênçãos. Porque ser regenerado traz bênçãos, obviamente. E a principal bênção é o reino de Deus. Veja, não é ser manso e humilde de espírito, limpo de coração, ou chorar para herdar o reino. Não é uma lista de coisas que você tem que fazer para herdar o reino, mas é a descrição daqueles que herdaram o reino, que nasceram de novo. E porque eles herdaram o reino, porque eles nasceram de novo, porque a graça de Deus está sobre eles, então eles são mansos, então eles são humildes, então eles são limpos. Somente alguém regenerado pode apresentar as características descritas nas bem-aventuranças. Logo, somente um regenerado pode ser um bem-aventurado. Eles não vivem mais como o mundo. Eles não reagem mais como o mundo. Eles ainda estão no mundo, mas não são mais do mundo. É evangelho, senhores, mas eu espero conseguir levar os irmãos no entendimento que eu estou tendo desse texto. Eles não vivem mais no mundo. E assim eles descobrem que deles e somente deles é o reino dos céus. Veja, há um recurso estilístico nesse texto, nesse discurso. A primeira e a última bem-aventurança tem o reino como promessa. E o que significa isso? Significa que todas as demais promessas, consolo, herdar a terra, ver a Deus, ter a justiça saciada, são dádivas daqueles que estão no reino, porque a principal coisa é o reino que está na primeira e na segunda promessa. Ou como bênção daquele que foi bem-aventurado, que foi regenerado. Notem que essas bênçãos, elas estão no futuro, correto? Porque eles herdarão o reino. O tempo verbal, no grego, esse tempo verbal, ele tem uma característica muito interessante. Ele não é algo que vai acontecer. Esse futuro dá a ideia de algo certo. Algo que já aconteceu e está se realizando. Vai herdar o reino, assim como você vai herdar os bens ou as dívidas dos seus pais. Entendeu? Você vai herdar. Um dia eles vão morrer e você vai herdar. Mas é certo isso. É o que a gente encontra lá no cinturão do Evangelho. Os predestinados são chamados. Os chamados são justificados. E os justificados são glorificados. Isso está tudo no futuro, mas é tudo realidade. Então essas promessas, senhores, não é algo simplesmente que vai acontecer num reino futuro, mas faz parte. Herdarão o reino. Por quê? Porque o reino é deles. Por quê? Porque eles são cidadãos deste reino. E por isso vivem desta maneira. E ai de nós. Eu reafirmo, somente aqueles que foram regenerados, que começaram a experimentar o reino, é que apresentam estas bem-aventuranças como característica de caráter. E eles apresentam em alguma medida, é óbvio. Passa a mão aqui assim, ó. Não tem uma asinha nascendo. Nós continuamos pecadores. Mas essas bem-aventuranças têm que descrever o nosso caráter. Todas elas, em alguma medida. Eu já estou legal nisso aqui. Não, você não está legal em nada. É tudo ou nada.
Segura que tem mais. Essa é a descrição dos verdadeiros discípulos. Nós somos cristãos, senhores. E esses verdadeiros discípulos, eles testemunham, e essa é a minha segunda divisão. Essa ética, ela testemunha, ela comunica a salvação. Esse caráter comunica a salvação. E nós encontramos isso a partir do verso 13, capítulo 5, 13 ao 16. Esse caráter exerce influência na comunidade, sendo o crente bem-aventurado, então, sal e luz. A transformação, é isso mesmo, a transformação do novo nascimento muda o caráter do crente. E esse caráter modificado, transformado, ele testemunha uma amorosa obediência aos mandamentos, que não são pesados. Lembram de 1 João? Os teus mandamentos não são pesados. São pesados para a nossa carnalidade. Mas nós renascemos. E o nosso espírito, revivado por Deus, esses mandamentos não são pesados. E nisto, continua João, e nisto sabemos que conhecemos a Jesus, se guardamos os seus mandamentos. Todo mundo conhece Jesus, mas o conhecer Jesus é se relacionar com Jesus. Se relacionar com Jesus significa ter nascido de novo. Ter nascido de novo significa obediência. Salvo pela graça. Isso tira a obediência? Não, de maneira nenhuma. Eu não sou salvo pela obediência. Pela graça eu sou salvo. Mas a graça que salva, ela me capacita e ela me obriga a viver de uma forma diferente do que eu vivia. Há uma obediência amorosa ao Pai. Nisso, sabemos que conhecemos a Jesus, se guardamos os seus mandamentos, mandamentos esses que não são pesados. Esse testemunho é apresentado em duas metáforas. O sal que conserva. Nós sois o sal. O sal que conserva muito mais que tempera, né? As pessoas, dá gosto. Tem pregação sobre isso. A questão é que não havia geladeira e para conservar as coisas era utilizado sal. Agora, se esse sal fosse aguado, perdesse a essência, ele não servia para absolutamente mais nada, a não ser pisado pelos homens. Conservar, sal que conserva. O crente renascido, que é bem-aventurado, por ser bem-aventurado, ele conserva as coisas de Deus nesse mundo, o testemunho de Deus nesse mundo. Mas ele também é lâmpada que ilumina com a luz de Cristo Jesus este mundo em trevas. Porque ele é bem-aventurado, ele é sal. Porque ele é bem-aventurado, ele é luz. Entenderam como há um encadeamento lógico? Você não se esforça para ser bem-aventurado, ou você é ou não é, porque é por graça. E se você é bem-aventurado, você naturalmente vai ser sal e luz. Afinal de contas, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas nós, porém, diz Paulo, não estamos na carne, mas no Espírito. Ou seja, nós e somente nós podemos agradar a Deus. E Cristo Jesus nos ensina que o seu jugo é leve e é suave. Mas é leve e suave para o bem-aventurado, para o crente verdadeiro. Para os demais é pesado. Esse testemunho de ser bem-aventurado, sendo bem-aventurado, ser sal e ser luz, esse testemunho, esse discipulado, essa obediência, ela se desenvolve do geral para o específico. E aí o resto do sermão vai tratar essa ideia geral do homem transformado que é sal, do homem transformado que é luz, nos casos específicos. E aí quando você olha para os casos específicos dessa perspectiva, você vê que eles não são lei,
mas são consequência da graça, a ser obedecido somente por aqueles que foram salvos pela graça. Ser luz e ser sal, isso se cumpre, em primeiro lugar, na justiça do crente. Capítulo 5, verso 17 a 48. A justiça do crente. Nós vamos falar muito mais profundamente sobre isso, mas eu repito para os irmãos, o sermão do monte não é uma nova lei, é evangelho, é boa nova. Entendam isso, essa obediência é boa nova. A lei nos diz o seguinte: faça isso, não faça aquilo, e ela para. E você olha para a lei, e a lei te condena, e a lei te leva aos pés de Cristo Jesus como um necessário redentor, por causa da condenação da lei. Mas o que nós temos aqui nesses mandamentos que se seguem depois de Cristo dizer que nós somos o sal e somos luz, esses mandamentos não são lei, mas são boa nova, são evangelho. A lei, senhores, ela não foi abolida. Contudo, livre da maldição da lei, o bem-aventurado, o regenerado, ele pode agora cumprir o espírito da lei. E é por isso que fica na mentalidade de alguns mais pesado. Jesus tornou a lei mais pesada, ou Jesus deu uma nova lei. Não, ele interpretou a boa, bela, antiga, eterna e santa lei de Deus, mas numa perspectiva agora de evangelho, de boa nova. O homem não regenerado, ele busca não trair, pelo menos não ser pego traindo. O homem não regenerado, ele busca não matar, porque ele tem medo da cadeia, ou tem alguma... não, pode me matar, não sei, não. Agora o homem regenerado, ele sabe que se desejar, porque é do interior do coração que sai aquilo que nos contamina. Se ele desejar a mulher do próximo, ele já traiu. E ele, somente ele, sabe que tem poder, através do Espírito Santo de Deus, para lutar contra isso. Ele sabe que se ele se irar com alguém, ele já é réu de assassinato. Ele não precisa executar. Quem odeia, mata. A justiça do reino, senhores, é a forma que a salvação pela graça transforma a vida do crente por graça e na graça. Entenderam quando eu digo que a graça tem sido vendida muito barato? Eu sou salvo por graça. Ok, mas essa graça, ela perdoa o pecador. Ela não fica passando um liquid paper nos teus pecados. Você não tem autorização para viver pecando porque está na graça. A graça que salva te chama um discipulado. E a graça que salva te dá condição de obedecer a esse discipulado. Segundo lugar, ser sal e ser luz se cumpre na piedade do crente. Capítulo 6, verso 1 até o 18. O bem-aventurado, ele não testemunha nem hipocrisia nem moralismo. A piedade dele é diferente. A piedade dele não é em tipo de vestimenta. A piedade dele não é em proclamar que ele está fazendo jejum. Não é em fazer longas orações, fazer orações na frente das pessoas. Não é aquela coisa bizonha que tem hoje, que às vezes o crente tem que dizer que é crente. Ele não vive, ninguém sabe. Fora os chavões e a camiseta. Jesus. Mas ele não vive absolutamente nada daquilo que ele fala. Mas ele tem que ficar dizendo e falando e sendo um mau testemunho. Não, porque eu estava orando por você. Não, porque eu vou orar por isso. Não vou fazer, porque eu estou em jejum. Porque nós temos feito isso, feito aquilo, eu isso, eu aquilo. Não, a piedade do crente bem-aventurado é em secreto. É com Deus que recompensa. Ele não é hipócrita, ele não é moralista. Ele não fica colocando moralidade sobre os outros quando ele não vive absolutamente nada. Mas pela graça ele busca viver, e não só o mandamento, mas o espírito do mandamento.
E olha com misericórdia aqueles que estão chafurdando na lama, porque ele sabe que se não fosse pela graça, ele também estaria. Ser sal e ser luz se cumpre na ambição do crente. Capítulo 6, verso 19 a 34. O crente deve estar liberto da ansiedade pelos bens materiais. Senhores, veja bem, humildade, sofrimento, choro, fome, sede de justiça não são pelas coisas materiais, não são esse ressentimento materialista que o progressismo advoga. Não é cartilha de MST ou qualquer grupo ressentido. Não são por coisas materiais, mas são por coisas espirituais. O crente, ele sofre e ele se dedica ao reino, ele se dedica à expansão do reino, sobretudo. O crente verdadeiro, ele busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Ser sal e ser luz se cumpre em quarto lugar nos relacionamentos do crente. Capítulo 7, do 1 ao 20. O relacionamento com Cristo afeta, muda, transforma totalmente todos os demais relacionamentos daquele que é bem-aventurado. Observa as bem-aventuranças. Choro, mansidão, misericórdia. Obviamente, se você nasceu de novo e se você tem essas bem-aventuranças como característica do teu eu, o teu relacionamento com os demais vai ser diferente. Eu tenho que fazer um parênteses aqui. É por isso que quando eu vejo no grupo de pastores, eles fazendo fazendo fotos de culto aí, às vezes os pastores se reúnem numa igreja assim para visitar e tal. Ah, hoje a festa foi em tal lugar. Hoje a festa foi em tal lugar. Festa! Tá certo, nós temos que nos alegrar, fomos salvos por graça. Se não fosse a graça, nós não estávamos em pé. Mas festa! Se essa é a descrição de um crente, e se nós somos quem somos, festa, choro, é isso que a igreja precisa, choro. Tirar esse sorrisinho bobo, hipócrita, meu, seu. Festa. Os nossos relacionamentos foram transformados porque nós somos bem-aventurados, sim ou não? Não! E a gente vai ficar brincando até quando? Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Naquela hora não tem mais arrependimento. Aparta-te de mim, maldito. Está na hora da gente parar de brincar, irmãos. Ser sal e ser luz se cumpre em quinto e último lugar, na resposta ao ensino. Capítulo 7, versos 21 a 27. Não basta ouvir, não basta chamar de Senhor. Não basta. A gente pode se enganar como quiser, mas não basta. O caráter do crente, do bem-aventurado, é sincero e busca aplicar aquilo que ouviu, busca praticar aquilo que ele creu, busca agir como um bem-aventurado, não na força, não no braço da carne, mas porque foi modificado, é natural. Uma criança nasceu, chora, o crente nasceu de novo, ele vive. É natural. Somos crentes. Somos os sábios do verso 24. Se nós formos, então nós somos bem-aventurados. Ou será que nós somos incrédulos? Será que nós somos os insensatos do verso 26?
Então, senhores, nós não somos crentes, então nós não somos bem-aventurados, então as bem-aventuranças não devem nos consolar, mas devem ser motivos de lágrima, de dizer: Senhor, cansei, eu quero morrer para mim mesmo, cansei. E caiu, e foi grande a sua queda, diz Jesus. Antes ele diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Qual o nosso fruto, senhores? Somos sal, somos luz, somos bem-aventurados. Um dos grandes problemas da igreja hoje, talvez o maior problema da igreja hoje, seja conseguir responder uma simples pergunta: como viver uma vida cristã hoje, no nosso tempo, no nosso dia? E Jesus deixa algo bem claro. Ele diz simplesmente assim: siga-me. Siga-me. E nós podemos ir atrás dele como Judas por muito tempo. Por anos, nós podemos estar na mesa do Senhor. Podemos experimentar do Espírito. Podemos ver coisas maravilhosas. Podemos ouvir coisas maravilhosas. Mas e daí? Seria o peso do Evangelho aquilo que vai nos afundar no inferno? Segue-me. Veja, isso não é um convite para uma casta, não é um grupocinho de crente que é melhor que os outros, alguns escolhidos entre a igreja, mas é uma ordem para todo crente, uma ordem: segue-me. É um discipulado. As bem-aventuranças dizem qual é o caráter do crente, e a partir dali é um discipulado onde esse caráter vai desenvolver cada um desses mandamentos. Todos são chamados a sermos discípulos. As bem-aventuranças descrevem o nosso caráter, será? Elas descrevem o caráter de um crente. Esse estado, esse ser crente que não dá para fingir, esse ser bem-aventurado, é que nos conduz então a uma amorosa e sobrenatural obediência aos mandamentos do Senhor. Porque quando nós vamos obedecer na carne, a gente pega um pouquinho desse sermão e aí a gente começa: isso aqui tá legal, isso aqui não dá ainda, não, isso aqui é difícil. A gente fica escolhendo o que vai obedecer, e aí a gente obedece até um ponto. Quantas vezes você consegue dar a outra face? Quantas vezes você consegue dar outra face? E dentro do próprio sermão, se alguém entra na tua casa para arrebentar com a tua família, você vai dar outra face? Você tem que compreender. Somente por meio da graça que nos salvou, assim eu espero, e nos capacita, que nos constrange, que nos conduz à obediência, essa graça que nos regenerou como uma semente divina do alto. Somente através dela nós vamos frutificar naturalmente, porque essa ação é sobrenatural, não é na força da nossa carne. E só assim nós podemos viver da forma que Jesus nos chama a viver. As bem-aventuranças, senhores, todas elas são a descrição daqueles cuja ética e justiça, obediência, são vividas de maneira sobrenatural pelo novo caráter, como uma resposta amorosa. Porque nós fomos salvos, senhores, fomos salvos para as boas obras, não por elas. Agora, dizer que nós não somos salvos pelas obras não significa que nós não podemos praticá-las, ou que não precisamos praticá-las, uma vez que fomos salvos para praticá-las. Essa obediência é gerada pela graça, e essa obediência descansa na graça. Graça essa que capacita, graça essa que salvou,
e salvando capacita o crente a viver uma contracultura chamada cristianismo. O nome do Senhor é blasfemado lá fora por nossa causa. Nós não vivemos uma contracultura. Tem tanto mundo dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida, como tem lá fora. A gente só apelidou de gospel. Esse é o padrão, senhores, de valor ético, de uma verdadeira sociedade alternativa, nas palavras de John Stott. Sociedade alternativa não é aquele bando de hippie, maconheiro, de Raul Seixas. Sociedade alternativa é uma sociedade que vive uma contracultura, que ela é contracultural, que ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Sendo assim, nós não estamos diante de uma nova lei, mas nós estamos diante do Evangelho. E a boa nova é que ser salvo nos transforma em cidadãos do reino, que podem e devem viver conforme a descrição do reino de Deus, conforme o sermão do monte. Nós estamos no mundo, mas não vivemos no mundo. Vivemos no reino e praticamos a sua justiça. Jesus começa o sermão dizendo, e abrindo o autor, começa o sermão dizendo que Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Charles Spurgeon dizia que quando Jesus abre a sua boca, nós devemos abrir os nossos ouvidos e os nossos corações. Que o Espírito Santo possa escrever essas palavras em nossos corações e que nós não descansemos enquanto não estivermos confiantemente na presença de Deus, amparados na graça, no mérito de Cristo Jesus. Quando nós não tivermos consciência absoluta que as bem-aventuranças descrevem quem nós somos, não pela nossa força, mas porque nós fomos modificados. Aquele que renasceu, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembra que Jesus dizia isso? Quem tiver ouvidos, ouça. Só pode ouvir aquele que renasceu, senhores. Você pode ouvir esse chamado ao arrependimento, já é um bom sinal. Você é regenerado? Eu pergunto a você e pergunto a mim. Nós somos bem-aventurados. Se somos, então, que possamos viver de acordo com esse caráter. Se não, e eu creio que a maioria de nós não, e eu mesmo não, então arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem piedade de nós. Que não venha eu, Senhor, proclamar essas coisas, apontar para a salvação e venha perdê-la. Que nenhum de nós possa afundar no inferno sobre o peso do Evangelho. Nos ajuda com Teu Santo Espírito para que o tempo de meninice, de criancice, de brincadeira possa se encerrar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos por Tua graça.
Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Conduze-nos a um arrependimento profundo. E que essa graça que regenera possa nos regenerar. E que nós possamos, não por nosso mérito, não para nosso louvor, mas observar as bem-aventuranças como uma descrição do caráter daquele a qual foi salvo e renascido pela Tua graça, Senhor. E que nelas, vivendo dessa forma, sendo um bem-aventurado, nós possamos regozijar-nos na Tua graça e no Teu poder, na Tua misericórdia. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.